Concedo a palavra à senhora Gisela Gondim Ramos para a sua exposição. Obrigada, presidente. Bom dia. Cumprimento primeiro o senador Vital do Rego, presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da OAB de Santa Catarina, aqui presente, doutor Túlio Cavalazzi Filho, os diretores da OAB Santa Catarina também, doutor Marcos Luiz da Silva e doutora Ana Blasi, que também se fazem presente, advogados, o presidente do Conselho Federal, doutor Marcos Vinícius, doutor Fernando Fragoso, presidente do tradicional Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual tenho a honra de participar há mais de uma década, inclusive contribuindo como membro da Comissão de Direito Constitucional. Dr. Jefferson, também indicado ao CNMP, os senhores senadores, que eu cumprimento e na pessoa do representante de Santa Catarina, senador Luiz Henrique da Silveira, e senhores senadores, não foi fácil chegar até aqui. Foi um caminho bastante longo e que começou bem antes da minha graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1981. E aqui eu gostaria de fazer um agradecimento, um registro especial para uma pessoa muito especial. Trata-se do advogado Túlio César Gondim, meu pai já falecido. Foi com ele que eu aprendi já bem cedo a importância do advogado na defesa da cidadania e na realização da justiça. Quando eu era criança, nós costumávamos, Florianópolis é uma cidade litorânea, e nós costumávamos sair de baleeira para pescar nos feriados, finais de semana, e costumávamos passar o dia inteiro fora. Numa dessas ocasiões, às vezes a gente parava aí naqueles barzinhos de praia para fazer um lanche, comer um sanduíche de mortadela, tomar um refrigerante, descansar um pouco do sol. E numa dessas ocasiões aconteceu um fato muito interessante, que nós estávamos, então, num desses barzinhos, mas simples, né? E entrou, num determinado momento, entrou uma senhora de idade já e bastante apavorada e desesperada porque um filho dela tinha sido preso. E ela estava ali, então, sem saber o que fazer, completamente desesperada com aquela situação. E eu me lembro que o pai pediu, então, que ela sentasse ali à nossa mesa e contasse o que tinha acontecido com ela e tal. Ela explicou. E ali, então, naquele momento, ele pediu ao dono do bar uma caneta, pegou os guardanapos que estavam ali em cima da mesa e ali mesmo ele redigiu um habeas corpus. E entregou para ela aqueles guardanapos, né, um habeas corpus redigido, pegou um outro guardanapo, anotou um nome e um endereço e disse: a senhora vai nesse endereço, né, e leve esses documentos lá para essa pessoa. E dali um dia ou dois, no dia seguinte ou no outro, ela foi lá na nossa casa agradecer, então, ao meu pai a assistência que ele deu, né, nessa situação e comunicá-lo de que o filho havia sido solto. Exatamente, aquele endereço que ele deu era um feriado, não me lembro se era um feriado no final de semana, mas não era um dia útil, e era um endereço do magistrado, e que recebeu essa senhora, ouviu o problema dela, concordou que aquela era uma prisão ilegal e imediatamente mandou soltar o rapaz. E ela ficou muito agradecida com isso e foi lá agradecer ao meu pai. Esse fato me marcou muito porque ele mostrou bem que a justiça funciona. Quando as pessoas que estão encarregadas de realizá-la, elas têm consciência das suas funções e as desempenham adequadamente. E essa lição sempre, uma das muitas que eu recebi do meu pai, ela me acompanhou sempre durante toda a minha vida profissional, seguiu comigo até mais tarde, quando eu fiz a opção pelo curso de Direito. Durante a faculdade, ainda eu passei num concurso público para a Caixa Econômica Federal, onde comecei a trabalhar num nível mais
o primeiro nível da carreira, como escriturário básico, e depois de formada, quando também por concurso, eu fui aprovada em primeiro lugar como advogada da Caixa Econômica Federal. Trabalhei na Caixa durante 15 anos e lá dentro também galguei todo o plano de cargos e salários da Caixa Econômica, para a carreira toda, cheguei até o final da carreira, quando então eu resolvi me dedicar à advocacia privada. Pedi demissão, abri o meu escritório de advocacia e nessa mesma oportunidade foi quando eu comecei também a minha atuação, a minha participação na Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu também galguei todos os degraus. Comecei participando como membro de comissões, presidi algumas comissões, depois fui diretora da seccional, eleita 2 vezes para a diretoria da seccional, fui presidente de câmaras julgadoras, coordenadora geral de comissões, das mais de 42 comissões que tem na OAB de Santa Catarina. Nessa oportunidade, nesse meio tempo, escrevi um livro também, Comentários ao Estatuto da Advocacia. Também fui vice-presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, também eleita pelos advogados em 2 oportunidades, e integrei bancas examinadoras de concursos para a magistratura junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Depois disso, também fui eleita conselheira federal da OAB. Num dos mandatos desse, também escrevi o 2º livro sobre princípios jurídicos. Então, foram 32 anos de advocacia em que eu atuei em todas as instâncias e tribunais. Trabalhei na Justiça Estadual Comum, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, tribunais superiores, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal. E agora tive a honra de ser indicada pelo Conselho Federal da OAB para integrar o Conselho Nacional de Justiça. E que acho que é extremamente importante pela representação da advocacia no CNJ, porque a advocacia, pela oposição que ela ocupa na estrutura judiciária brasileira, de instituição indispensável à administração da justiça, ela tem um interesse legítimo e está apta a oferecer valiosas contribuições ao aperfeiçoamento da atividade judicial, até porque o advogado é o intermediário entre o cidadão e a justiça no Brasil. Então, depois de percorrer todo esse longo caminho, eu estou aqui hoje, por Vossas Excelências, para reafirmar o compromisso que eu sempre tive com a justiça e fico à disposição dos senadores para responder aos questionamentos. Obrigada, presidente.